Boa noite, pessoal. Dando início aí mais uma live. Boa noite, pessoal do TikTok. Tá conseguindo me ouvir direitinho, me ver direitinho? Hoje a gente vai falar, né, mais um ponto muito importante para buscar de vez esse corpo ideal aí em 2023, né? Afinal de contas, não vamos enrolar mais um ano, né, para atingir nosso objetivo. Vamos conquistar esse objetivo agora, né? Justo agora em janeiro, já pegar, né, firme nesse processo aí. Boa noite, Patrícia. Bom, pessoal, pra galera aqui do TikTok, né? Hoje é o primeiro dia que eu estou fazendo live aqui também. Então, a gente tá numa maratona nesse mês de janeiro, onde eu vou estar fazendo live todos os dias para literalmente te pegar na mãozinha e te ajudar nesse processo de emagrecimento. Então, as lives vão ser todas feitas aqui no Instagram. Então, o pessoal do TikTok me acompanha aqui no Insta também, né? Porque nem sempre eu consigo fazer nas duas redes sociais ao mesmo tempo, tá? Então, bora lá, gente. Quando a gente, né, pensa nesse emagrecimento, o ponto principal é a gente entender sobre a hora que a gente está fazendo essas refeições, né? Afinal de contas, todo mundo sabe que o que faz, né, um dos principais fatores que fazem a gente ganhar peso e engordar, acumular essa pochetezinha aí que tanto incomoda, é porque a gente acabou comendo mais do que precisava, né? Então, aprender a controlar a hora certa de comer é um fator muito importante para a gente conseguir secar, né, e conseguir eliminar a pochetezinha aí. Então, esse é um ponto muitíssimo importante. Então, você aí que está assistindo, que conhece mais alguém que tem esse mesmo objetivo de secar, de emagrecer e sem fazer, né, dietas restritivas, sem fazer maluquice, sem passar fome, mas ter esse corpo ideal de vocês aí de uma forma leve e prazerosa, compartilhe essa live, curte também para que essa live suba e mais pessoas consigam estar aqui assistindo e participando aqui com a gente, tá? Inclusive também no final da live, se alguém quiser entrar ao vivo comigo aqui no Instagram, tá, pessoal? Quiser entrar ao vivo comigo e tirar dúvida, contar um pouco da sua rotina alimentar e ver o que pode ser feito para ser melhorado, pode também entrar, tá? Só no finalzinho da live fazer a solicitação, tá bom? Então compartilha bastante essa live, curte bastante para essa live aí subir e a gente conseguir atingir o máximo de pessoas possíveis aí. Porque quanto mais gente nesse mesmo objetivo, nesse mesmo foco, mais fácil fica. Como eu falo, né? Às vezes se a gente estiver num ambiente que todo mundo ali à nossa volta, né, come desbandeirado, não faz, né, não se preocupa com o corpo, não se preocupa com a estética, acaba que a gente também fica um pouco desleixado, a gente se sente um pouco desmotivado, tá? Então por isso que é importante a gente se cercar de pessoas, né, fazer essa blindagem, buscar ter pessoas ao nosso lado que estão buscando o mesmo objetivo que a gente, né? E um dos pontos é vocês acompanharem aqui a Nutri, né? Para pegar, né? Dicas, pegarem ali, né, o que realmente vocês precisam fazer para conseguir atingir esse objetivo, tá bom? Então, pensando nessa questão, né? Do emagrecimento, de secar, a gente tem que entender sempre a raiz do problema. Então, por exemplo, tá em época aí de chuva, pelo menos aqui na nossa região aqui de Minas, né? Então, se você tem uma goteira pingando ali na sua casa, né? Você pode pegar, colocar um balde ali para parar essa goteira, tá? Mas assim que cessar a chuva, vai novamente vai parar de gotejar, mas quando voltar a chuva vai novamente ter aquela goteira. Por quê? Porque aquele balde que você colocou ali, ele simplesmente só foi um paliativo. Ele só resolveu o problema ali, naquela hora. Então, ele não foi na raiz do problema. Porque, na verdade, o que deveria ter sido feito é você ter subido no telhado e consertado a calha que às vezes, né, saiu, a telha que quebrou, né? Para evitar essa pingueira aí na sua casa. Então é assim tudo, gente, principalmente no emagrecimento. Então às vezes tem muitas pessoas que
sofre demais, tem muita dificuldade, mas porque elas não estão utilizando as estratégias certas e também não estão indo lá no telhado e consertando a pingueira, né? Ou seja, elas estão fazendo só paliativo, estão só pegando ali, né, cortando os alimentos de qualquer maneira, né, reduzindo as calorias de qualquer maneira, fazendo exercícios excessivamente ao extremo, né? Então a gente precisa primeiro identificar a raiz desse problema. E existe vários tipos de fatores que vão interferir para vocês estarem aí ganhando peso, para vocês terem ganhado peso e também para estarem dificultando vocês a secar, né? A vocês não estarem com essa pochetezinha aí, tá? Afinal de contas, eu imagino que vocês estão aqui, vocês querem dar tchau para essa pochete agora em 2023, né? Então até escreve aí, comenta aí, tchau pochete, né? Quem não escrever e não falar tchau pochete, essa pochete não vai embora, hein, gente? Praga de Nutri pega, hein? Tô brincando, gente, tô brincando com vocês. Mas o que pega aqui? A gente precisa entender o que pode estar levando vocês a terem essa dificuldade de emagrecer e vocês estarem ganhando esse peso aí. Então a gente vai entrar na raiz do problema. Então diariamente aqui a Nutri vai vir trazer um tema, né, um assunto que pode ser, né, aí um fator que está te levando a ganhar esse peso, a ter ganhado esse peso e a não estar conseguindo eliminar ele de vez, certo? Então por isso que é importante acompanhar e assistindo todas as lives, porque cada dia a gente vai debater um ponto, um assunto. Então o que pega? Ontem vocês viram um dos pontos mais importantes que a gente come. Porque a gente precisa de nutrição, a gente precisa de calorias, a gente precisa ali nutrir esse corpo, né, de energia para a gente sobreviver, né? Afinal de contas, se a gente não tiver, a gente não sobrevive. Isso é o básico, né? Mas não é esse o motivo principal porque a gente consome, né? Porque a gente come. Existe também um outro motivo que pode estar fazendo a gente comer, e esse motivo é muito perigoso porque na maioria das vezes ele faz a gente comer em excesso. E se a gente come em excesso, a gente tende a acumular gordura, a gente vai acumular gordura e vai fazer essa pochetezinha aí não ser eliminada e ficar aí destacada aí. E que é uma coisa que incomoda muito, principalmente a gente que é mulher, né? Esse pneuzinho às vezes do lado aí, né? Então a gente precisa identificar o porquê que a gente está comendo. Então hoje a gente vai aprender isso. Então, primeiro ponto. Vocês sabem identificar quando realmente vocês estão com fome? Quando realmente há uma necessidade fisiológica de comer? Por que eu tô perguntando isso? Às vezes parece muito óbvio, né? Eu sei, Nutri, quando eu tô com fome, né? Minha barriga, né? Me incomoda um pouco, fica, às vezes, né? Como se diz, uma dorzinha, um desconforto ali. Se eu não como, minha cabeça dói, né? Às vezes pelos horários eu consigo identificar quando eu tô com fome. Mas o que acontece, gente? Nem sempre a gente identifica quando está com fome. Principalmente nos dias de hoje, que a gente vive o quê? Na correria, né? Afinal de contas, a gente já levanta às vezes na correria. Então, às vezes a gente passa o dia inteiro sem perceber quando a gente está com fome. Então, às vezes a fome até vem, a gente percebe ela começando a aparecer, mas a gente tipo ignora ela, né? Quer ver um exemplo para vocês verem? Às vezes você levanta de manhã, tomou o seu café e a hora que dá ali, por exemplo, 9h30, às vezes, você começa a sentir uma fomezinha leve, né? Uma fomezinha bem leve, bem tranquila. E às vezes você na correria do dia a dia, né? Arrumando casa, trabalhando, automaticamente você pensa assim, daqui a pouquinho eu como, daqui a pouquinho eu como. E nesse daqui a pouquinho, às vezes a gente pega e vai comer só lá depois na hora do almoço, né? Ou às vezes você percebe essa fome e fala assim, não, já tá quase próximo na hora do almoço, então vou esperar mais um pouquinho, tá?
Então, nesse momento aqui, teve o sinal de fome, mas você negligenciou ele. Você não atendeu uma necessidade do seu corpo, né? Você não comeu na hora ali que você teve o sinal. Então, você, nesse momento, causou um tipo de estresse no seu organismo. Porque o que ele vai pensar? Opa, essa pessoa aí, ela tá passando fome, né? Ela tá fazendo uma restrição cabulosa. Então, eu tenho que poupar energia. Então, vamos reduzir o metabolismo, vamos ficar com o metabolismo mais trabalhando, né, em nível menor aí, sem acelerar demais, porque essa pessoa passa fome, tá? Então, aqui, quando a gente não presta atenção nos sinais da fome, a gente acaba fazendo, né, contribuindo para que a gente reganhe mais peso e que a gente tenha dificuldade de emagrecer, justamente porque ali a gente negligenciou esse sinal da fome que pode acontecer ao longo do dia, tá? Então é muito importante a gente ter essa atenção para não perder esse sinal. E a fome, gente, também, quando é fome mesmo de verdade, às vezes ali, se você não atender ela e ficou negligenciando ela, por exemplo, chegou 9h30, deu uma fomezinha leve, você não comeu, falou assim, não, vou emendar e vou almoçar, beleza. Aí chega 11 horas, 11h30, você também não comeu. Aí chega meio-dia, você também não comeu. Aí você começa o quê? Ter alguns sinais que está apertando, né? Que aquela fome ali já tá bem alta. Então, às vezes, uma dor de cabeça, uma fraqueza, uma bambeza, esse incômodozinho ali no estômago, né? Tudo isso é sinal de fome. E tem aquelas pessoas que falam assim pra mim nas consultas, Nutri, eu tenho fome o tempo inteiro, eu quero comer o tempo inteiro. E aí, como que faz essa pessoa? Se ela tá no processo de emagrecimento, como que ela vai fazer? Ela vai comer o tempo inteiro? Justamente esse comer o tempo inteiro que às vezes levou ela a chegar nesse excesso de peso. Então, o que a gente tem que se atentar aqui? Que muitas vezes essa fome o tempo inteiro não é fome de verdade. Muitas vezes ali essa pessoa está confundindo outros tipos de fome, que eu vou explicar aqui com vocês, com a fome verdadeira. Então, na verdade, ela está comendo o tempo inteiro, achando que é fome e não é. Ali ela está passando por outros pontos ali, outras vontades. Na verdade, ela não tem fome, ela tem vontades de comer e isso está levando ela a ficar beliscando e comendo o tempo inteiro ao longo do dia. Então, a gente precisa identificar isso aí para que a gente não extrapole, para que a gente consiga comer, inclusive comer de tudo, tá? Vocês vão ver aqui que eu vou explicar para vocês e vocês vão conseguir comer ali uma pizza, um hambúrguer, mesmo se você quer secar, mesmo se você quer emagrecer. Você vai conseguir colocar esses alimentos no seu cardápio aí do mês, tá bom? Vocês vão conseguir ter esses alimentos. Então, não precisa ser sofrido, não precisa parar de comer doce, não precisa fazer despedidas, porque você consegue se conciliar uma alimentação que vai te emagrecer com esses alimentos aí que são mais calóricos e que a gente acha que, meu Deus, né? É o fim do mundo tá consumindo eles, tá bom? Então, o que acontece aqui? Quando você identificou, viu que você ali não tá com fome, né? E às vezes se você tem essa dificuldade, você pode até fazer um seguinte detalhe, é pensar no seguinte, na água. Você já viu aquele papo de nutricionista que, bebe um copo d'água que passa? Se não for fome de verdade e você beber um copo d'água, vai passar. Então, isso aqui é uma dica, gente, muito importante para você identificar, começar a perceber se realmente você está com fome ou não. Então, essa dica vai ser um macete muito legal para vocês utilizarem no dia a dia, tá? Principalmente se você ainda não está habituado a se atentar, né, ao seu corpo, a identificar o que o seu corpo está pedindo ali, tá? Inclusive, gente, se você bebe pouca água ao longo do dia, você pode ser uma pessoa que fica o tempo inteiro com fome. Sabe por quê? Porque lá no nosso cérebro, a gente tem ali os receptores, né, que vão dar o comando. Então, a gente tem uma parte lá do nosso cérebro que vai falar assim,
fulano, tá na hora de comer, você tá com fome, o combustível tá baixo. E a gente tem uma outra parte ali do nosso cérebro também que vai falar, fulano, né, tem que beber água, né, tá baixo o estoque de água. Só que esses dois lugares ficam próximos. E às vezes quando um manda a mensagem, né, principalmente a questão da hidratação, quando ele manda um alerta ali falando que você tá precisando beber água, às vezes aquilo ali é confundido com a fome. Nosso corpo interpreta aquilo achando que é fome. Quer ver só? Muitas vezes é quando te dá aquela vontade assim de tomar um sorvete geladinho, né? De tomar uma Coca-Cola geladinha, tá? Geralmente, isso aí não é fome, né? Isso aí não é uma vontade, isso aí muitas vezes é sede. Às vezes você tá desidratado, você tá precisando de água. Por isso, gente, a água é um meio simples, é um hábito simples, barato, fácil da gente tentar colocar, né, colocar na nossa rotina e que auxilia muito no emagrecimento. A água tem vários pontos positivos para uma pessoa que quer emagrecer, que quer secar e quer ir eliminar essa pochete, tá? Então invistam muito em garrafinhas com água, utilizar água, tá? Boa noite. O meu que manda a mensagem da água tá estragado ultimamente, Nutri. Ai, ai, não tá percebendo os sinais da hidratação, Rose. Para não ter perigo, andem com a garrafinha para vocês não deixarem de se hidratar. Isso é um ponto muito importante para vocês não ficarem passando, né, por essa questão de estar com fome o tempo inteiro e ficar o tempo inteiro beliscando ao longo do dia, tá bom? Então, quando você já tem essa noção de que não é fome, aí a gente vai passar para as próximas etapas, tá? Que são mais 3 etapas para vocês identificarem o que vocês estão sentindo aí, tá? Por quê? Quando tem fome, gente, a gente come. Você tem que comer. É uma necessidade fisiológica, tá? E aí, vocês ontem já viram, tiveram uma noção de como que a gente tem que fazer, né? Um equilíbrio da alimentação, né? Porque não é assim, toda vez que eu tenho fome e você for lá comer um hambúrguer, você vai acabar comendo excesso de calorias, vai acabar inflamando ainda mais o seu corpo, porque, né? O hambúrguer, ele tem alguns ingredientes que ajudam a inflamar, né, o nosso corpo, e vocês já sabem que um corpo inflamado, ele não emagrece. Então, a gente não pode comer esses itens em excesso, a gente tem que manter o equilíbrio aí nesses tipos de alimentos que a gente vai ter ingerindo, né? Então, se você já sabe isso, né, você consegue ali, quando eu tenho fome, eu vou comer ali, vou comer comida de verdade, tá? Esse é um ponto que a gente vai combinar aqui para vocês fazerem durante aí, não só esse janeiro, né, que a Nutri tá fazendo aqui lives diárias com vocês, mas durante o ano inteiro, pro resto da vida, tá? Então ali, teve fome, você vai comer e vai comer comidas nutritivas, alimentos nutritivos ali, o máximo possível que você conseguir, tá? Então é comida de verdade, gente, é arroz, feijão, batata, saladas, frutas, castanhas, isso aí que vocês conseguirem já tem o hábito aí de estar consumindo, perfeito? Combinado? Escreve aqui pra mim pra saber se tá combinado isso aí. Isso aí é um ponto muito importante pra gente conseguir ter esse emagrecimento. Quem não fizer esse combinado com a Nutri, vai andar escapulindo aí ao longo do ano, hein, gente? Então, a gente precisa ter esse ponto aí definido. Deu fome, tem que comer, né? Afinal de contas, é porque a gente tá precisando de calorias. E se você fica negligenciando essa fome, você não come, você tá correndo um grande risco de não estar conseguindo emagrecer e ainda atrapalhando aí esse emagrecimento. Porque você fica o tempo inteiro treinando o seu cérebro, treinando o seu corpo a ficar mais lento. Então a gente precisa sim de nutrientes, a gente precisa de nutrição e precisamos sim de calorias, tá? O nosso corpo precisa de calorias para ele se movimentar. Então, primeiro passo, percebeu? Não é fome, né? Eu bebi água, passou, né? Eu acabei de comer, por exemplo, acabei de almoçar e já vem fome de novo, né? Então, peraí, vamos se atentar, vamos ver se vai encaixar numa desses outros 3 pontos
que eu vou falar aqui para vocês. Então, primeiro, a gente tem a vontade. E eu sempre falo assim, quando se tem vontade, a gente respeita essa vontade. O que é a vontade, gente? A vontade é quando você tem uma fome de alimentos que vão nutrir, né, o coração, que deixa o coração quentinho. Essa vontade, ela pode ser de qualquer tipo de preparação de alimento, pode ser de um chocolate, pode ser de um doce, pode ser de um bolo, pode ser de um arroz com feijão, tá? E ela, um segredo dela é que quando ela vem, a gente consegue assim sentir o gosto, o cheiro daquele alimento. Ela vem associada a uma memória. Então, às vezes, é alguma preparação que tem uma ligação afetiva. Então, por isso que eu falo que alimentos são preparações que nutrem a alma, que deixam o coração quentinho. Então, às vezes, é uma comida de vó, é uma comida, por exemplo, igual, vou citar um exemplo para vocês. Quando eu fazia faculdade, lá na em frente à faculdade tinha aquelas barraquinhas, né? Aqueles trailerzinhos. E tinha um tal de macarrão na chapa, que era uma bomba calórica. Mas era muito gostoso. Porque ali tinha um ambiente todo gostoso, né? Porque a gente descia, a turma ia lá e comia. Quando, né? Inclusive foi o primeiro passeio que eu fiz com o Alex, que é meu esposo, foi ir comer esse macarrão na chapa lá na faculdade. Então, antes da gente namorar, o primeiro encontro que a gente teve foi esse macarrão na chapa lá na faculdade, numa sexta-feira, que eu saí na hora do intervalo e ainda perdi a minha aula de química, gente, por conta daquele rapaz. Mas deu certo, né, que a gente casou e estamos aí até hoje, né? Então, esse macarrão na chapa, ele pra mim é uma memória afetiva. Então, quando eu lembro dele, minha boca até saliva, eu consigo sentir o cheiro, o gosto, porque vem todo esse combo junto, tá? Só que infelizmente não tem mais esse macarrão na chapa, então eu só vou ficar na vontade dele mesmo. E o mais engraçado, que se eu me bater uma vontade nesse macarrão da chapa, eu posso fazer outra aqui em casa, eu posso tentar comer uma lasanha no lugar, mas não vai suprir, porque é específico. Ela é específica, a vontade é específica. Você não fica assim na geladeira, eu tô com vontade de comer. Não, você não fica assim, porque você já sabe, já é específico, tá? Então conta aqui pra mim, você já teve vontade? Você se lembra? Tem algum alimento que geralmente você dá muita vontade de comer ele? Conta aqui pra mim. A Nutri contou, hein? O dela era esse macarrão na chapa. Tem outro também que eu tenho, né, me vem essa vontade. Carne moída com batatinha, né? Que a minha mãe fazia, né? Mais molhadinha, não sei, mais molhadinha com a batatinha. Também é outro alimento que me dá vontade. Vontade também, olha que esse é pesado, hein? Esse é pesado. Eu também tenho vontade, inclusive na gravidez do Heitor, eu tive muita vontade. E eu comi, porque foi vontade mesmo, bolacha recheada com todinho. Na gravidez do Heitor eu tinha muita vontade disso, de comer isso. E estrogonofe, a Pati comentou, hoje eu tive vontade de tomar leite com Toddy e biscoito Maria. Tá vendo, gente? Então a vontade, ela pode ser de qualquer tipo de alimento ou preparação, né? Que vem ali, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai para aquele pensamento de dieta, a gente, né, vê aí, né? Para emagrecer tem que parar de comer o leite com Toddy, que é calórico. No meu caso, por exemplo, a bolacha recheada ou o macarrão na chapa, que era super uma bomba calórica ali. Quando a gente vem nesse pensamento, o que a gente faz? O que a gente começa a aprender a fazer, né? Porque o tempo inteiro a gente vê na mídia o quê? Aquelas
pessoas mostrando, né, alimentação 100% perfeita, parece que a pessoa, acho que nem faz cocô, né, a pessoa só come tudo perfeito, tem aquela alimentação perfeita, tem aquele corpo dos sonhos que a gente tanto sonha em ter. Então, quando a gente fica vendo isso e recebendo informações de que para emagrecer tem que reduzir o que a gente come, não pode comer doce, a gente acaba automaticamente não respeitando essa vontade. A gente acaba tendo a vontade e pensando assim, meu Deus, não, eu quero emagrecer, esse mês eu tenho que perder 5 quilos, então não vou comer isso, não posso comer isso. Aí a gente começa a negligenciar, a gente começa a não respeitar uma outra necessidade que a gente tem, psicológica, né? Lembra, né? A primeira era a fome, era a necessidade fisiológica. E agora uma necessidade psicológica, a gente não atende essa necessidade. Aí o que pega? Aí a gente bagunça o processo todo. A gente faz um auê todo com a nossa mente que a gente não percebe. Aí a gente vive naquela frustração, porque a gente quer comer, mas a gente não come e a gente fica frustrada, e quando come a gente se sente culpado, aí fica com a cabecinha toda o quê? Toda bagunçada, né? Porque a gente sente que fracassou, não é isso? Quando a gente promete uma coisa, a gente quer cumprir uma coisa e a gente não faz, parece que a gente fracassou. E isso é muito ruim para quem buscou emagrecimento, porque toda vez que a gente tem esses pensamentos negativos, acontece aqui um ciclo vicioso. Então, quando você, por exemplo, tá triste, se sente fracassado, sente que você, né, não fez o que deveria fazer, você gera um sentimento negativo, e para ter esse sentimento, para eliminar esse sentimento negativo, o que o nosso cérebro faz? Ele comanda ali uma necessidade de você ter serotonina e dopamina, que são o quê? Hormônios que vão te dar energia novamente, que vão te deixar feliz, animados. E com isso, você já tem uma memória instalada aqui. Comer alguns tipos de alimentos te deixa mais feliz, mais animado, né? E pode ser esses alimentos aí do coração aí, por exemplo, comer um doce, por exemplo, porque o excesso de açúcar, né, de gordura, eles ajudam a liberar mais essa serotonina, essa dopamina aí. Então você acaba desejando ainda mais esses alimentos. Aí se você come esses alimentos e você tem na mente que não podia, você se frustra novamente e começa a virar um ciclo. Aí a hora que você vê, a comida tá te controlando e você não tá controlando mais nada. Você só tá ficando com vontade de emagrecer e não tá conseguindo secar de vez e eliminar essa pochete. Porque a mente manda muito. Você já sabe o que precisa fazer, como precisa equilibrar. Mas se a sua mente não estiver trabalhando a favor, você não vai conseguir secar, você não vai conseguir eliminar essa pochetezinha aí que tá te incomodando, tá? Por isso que às vezes você fica oscilando nesse processo de emagrecimento, né? Por isso que você se culpa às vezes pensando, ai gente, eu sei, mas eu não consigo, né? E às vezes você chega ali no médico, no nutricionista, ou no personal trainer, ou até as pessoas dentro da nossa casa, na nossa família, e elas falam assim, essa é falta de vergonha na cara, né? Você tinha que fechar a boca para emagrecer. Você realmente não quer de verdade. Mas não é isso que está acontecendo. É porque o buraco é mais embaixo. Vocês conseguem entender que o problema não é você ficar colocando ali, né? Você está colocando baldes para apanhar essa goteira, mas você não está subindo no telhado e resolvendo o problema real. Então não existe essa de fechar a boca e emagrece, parar de comer o que gosta, né? Não existe essa. O que a gente tem que aprender é equilibrar. Tem pessoas que colocam como objetivo, por exemplo, não vou tomar mais refrigerante. E tem pessoas que conseguem super bem, né? Não tomar nunca mais refrigerante. Mas tem pessoas que não, porque emocionalmente aquele refrigerante tem uma ligação mais a fundo ali dentro dela, né? Então para ela às vezes ali é muito difícil. Às vezes o refrigerante é uma memória ali da infância dela. Às vezes todo domingo a mãe mandava ali na venda buscar um refrigerante para ter o almoço em família. Aí a mãe, por exemplo, não está mais presente, faleceu. Então aquele refrigerante ainda acaba sendo um vínculo lá entre ela.
Então, se ela tentar começar já de cara cortando esse refrigerante, ela vai sofrer muito, porque subconscientemente esse refrigerante ele significa muito para ela, mas ela ainda não se deu conta disso, tá? Então, esse, gente, é o ponto principal. Não se sintam culpados, tá? Por comer. Comer é importante. A gente precisa nutrir o nosso corpo e nutrir a nossa alma, tá? Então, o problema tá quando a gente não consegue perceber isso ou quando isso vem à tona e a gente não respeita o nosso corpo, ok? Então, entendendo nessa vontade aí, agora a gente tem que identificar outros dois pontos que podem estar acontecendo, tá? Inclusive, gente, essa vontade, vocês conseguem também, só para finalizar ela aqui, para vocês terem mais uma fonte de como observar quando ela é realmente ela, tá? Para vocês não confundirem elas. Essa vontade, quando ela surge, por exemplo, surgiu hoje a vontade, você consegue programar ela. Vamos supor que hoje, né? Hoje é quarta-feira, né? Essa quarta-feira te surgiu agora uma vontade de comer um hambúrguer, né? Aí você consegue, por exemplo, programar. Ah, hoje eu não vou comer, mas eu vou deixar para comer esse hambúrguer no sábado. Sábado à noite eu vou e como esse hambúrguer. Então você consegue programar ela, certo? Então aqui você não lutou contra a vontade, mas você programou o melhor momento para estar comendo esse hambúrguer. E aqui vem essa questão também do equilíbrio, né? Vamos supor que hoje aconteceu um BO aí no seu dia e você não conseguiu almoçar. O seu almoço teve que ser uma coxinha e uma Coca-Cola Diet para equilibrar calorias, né? Que geralmente é isso que a gente faz, né? A gente pede um diet para equilibrar, né? E eu tô falando aqui, gente, não é que todo dia você pode fazer isso, mas às vezes acontece. Correria, dia a dia, vida de mãe, vida de dona de casa, vida de pessoa que trabalha fora, que tem marido, é assim, é loucura às vezes, tá? Então hoje às vezes isso aconteceu, e tá tudo bem. Só que aí à noite te vem essa vontade do hambúrguer. Aí vem a questão, poxa, eu já comi, né? Eu já pulei meu almoço, que é uma refeição mega importante, que vai me nutrir. Já comi, né, um alimento mais calórico ali, né? Por falta de opção. Então, eu não vou comer esse hambúrguer. Então, eu vou programar esse hambúrguer, né? Eu entendi, aceitei que é uma vontade, eu vou comer ele, mas vou comer, por exemplo, no sábado. Vocês conseguiram compreender esse equilíbrio aqui que eu tô ensinando para vocês? Ficou claro? Comenta para mim. Se não tiver ficado claro, se tiver ficado com dúvida, comenta também o que foi a dúvida para mim explicar, tá, gente? É importante ficar bem claro isso pra gente passar para as outras etapas para vocês não misturarem, tá? Então é isso, gente. A vontade, ela é bem específica, a gente consegue, né? Sentir o cheiro, o sabor e a gente consegue programar ela, tá? Então você consegue, por exemplo, equilibrar ela ao longo da sua semana para não comer, né, num dia só muitos alimentos calóricos, muitos alimentos ali não nutritivos, principalmente se essa vontade for um hambúrguer, for uma pizza ou uma bolacha recheada com todinho, por exemplo, ok? Perfeito? Combinado? Curte a live aí pra me saber que vocês estão entendendo isso aí que eu tô falando, gente. Então vamos lá, vamos passar para outra, ok? Para outra opção. Então, fome, vontade, a gente sempre respeita. E a vontadezinha. O que é a vontadezinha? Isso, para Yara ficou claro, perfeito, gente, perfeito. Aqui no TikTok também tá claro, né? Lembrando, pessoal do TikTok, que todos os dias eu vou estar fazendo live lá no Insta. Então me acompanha lá, tá? Para vocês não perderem. Então o que acontece aqui, gente? A gente tem a tal da vontadezinha. O que é essa vontadezinha? A vontadezinha, ela acontece principalmente porque ela está ligada aos sentidos. Então, se você, né, tá andando pela rua
Aí sabe quando bate aquele cheiro de comida? A hora que dá mais ou menos por volta das 10h30 da manhã, 10 horas. Aí a gente passa próximo a um restaurante, vem aquele cheiro de comida. Ali surge uma vontadezinha de comer. Por quê? O cheiro nos estimulou a comer, nos lembrou de comida, tá? Mas ali, às vezes você não estava nem pensando em comer, você já tinha acabado de fazer uma refeição, mas você teve essa vontadezinha porque você sentiu o cheiro, tá? Pão, por exemplo. Eu lembro que quando eu morei em Várzea da Palma, eu morava em frente a um supermercado que tinha uma padaria. E dentro desse supermercado, né, faziam pães. Então, gente, às vezes no meio do dia, assim, na parte da tarde, batia um cheiro de pão. Nossa Senhora! Mas ali na hora eu falava assim, não, eu tô com fome. Só que na época eu não sabia, né? E hoje eu já sei que eu não tava com fome. Eu fui estimulada pelo cheiro a ter vontadezinha de comer, né? Então, isso é muito comum acontecer pelo olfato, pela audição. Vocês sabiam, já imaginaram isso? Que a gente come pela audição? Já ouviram aquela frase, né? A gente come pelos olhos, mas pela audição, vocês sabiam que isso pode acontecer? Então, às vezes, igual agora, eu tô aqui falando pra vocês de comida. Tô falando de pizza, hambúrguer, cheirinho de pão fresquinho, quentinho, pão de queijo. Automaticamente, para algumas pessoas, isso aí pode despertar uma vontadezinha. Porque vocês estão escutando eu descrever sobre esse alimento, eu falar sobre esse alimento. Então, ouvir sobre determinados, né, sobre comida, combinar sobre churrasco, combinar ceia de Natal, né, igual agora a gente teve Natal, né, teve muitas festanças. Então, às vezes, vocês combinando o que preparar, o que levar, pode ter surgido vontadezinhas de comer, tá? Então, essa vontadezinha, ela pode ser de qualquer coisa e ela tá ligado aos sentidos. E um grande problema que a gente tem nessa vontadezinha é o final de semana. É as festas. Por quê? Porque quando você vai para, por exemplo, uma confraternização, para uma festa, para um churrasco de domingo, aí, automaticamente, você tem muito estímulo dos seus sentidos. Porque você está escutando falar de comida, você está sentindo o cheiro e você está vendo comida. Aí a vontadezinha acaba sendo muito grande. E é onde a gente acaba perdendo um controle maior da comida, do que do ato de comer. Porque se você está sentado ali na mesa e tem uma comida ali exposta, você está o tempo inteiro vendo e junto você está distraído, porque você está conversando, né? Está fazendo outras coisas, você acaba comendo além do necessário, né? Aí o que acontece? Terminou o dia, passou o horário ali daquela festa, daquele horário do almoço, o que a gente sente? Empantufado, pesado, super cheio, porque a gente comeu mais do que deveria, né? E a gente nem percebeu. A gente só percebe no final do dia, a hora que a gente tá sentindo assim, meu Deus, o botão da calça não tá nem fechando. Já passou isso com vocês? Já sentiram isso? Isso aí, gente, é a vontadezinha, tá? Então, a vontadezinha tem uns macetes, né, para vocês conseguirem controlar ela. Porque a vontadezinha a gente precisa controlar. Você pode comer, pode, mas tem que ser com controle, porque se você não se ligar que é os seus sentidos que estão te levando a comer, você acaba chegando no final do dia tendo que ir embora para casa com o botão da calça aberto, porque você comeu muito mais do que você poderia, tá? E como acontece isso geralmente em eventos, né? Ali às vezes, você acaba tendo contato com alimentos mais calóricos. Porque geralmente no churrasco ali, né? Às vezes a gente tem mais opções de alimentos calóricos ali nele. Então ali é uma linguicinha, uma asinha, que são proteínas calóricas, porque tem mais excesso de gordura, né? Não tem já uma salada para equilibrar, tem uma sobremesa depois, né? Quando você vai numa pizzaria, por exemplo,
rodízio principalmente o tempo inteiro, passando pizza pra lá e pra cá, pizza disso, pizza doce. E junta aquele pensamento sabotador, ai meu Deus, eu tenho que comer porque eu paguei, então eu tenho que aproveitar até o último instante, né? Então ali você acaba comendo além da conta também. E é alimento mais calórico, tá? E a gente já sabe que se comer muito em excesso e tiver esse excesso de calorias, isso aí atrapalha o emagrecimento, principalmente se isso for contínuo, se isso se repetir muitas vezes. Se isso acontecer, gente, uma vez no mês, né, não vai interferir tanto. Mas o problema é que isso acontece mais de uma vez, acontece durante a semana, né? E se você já tem a sua vontade normal, que você tem que respeitar. E aí todo final de semana você ainda tem a vontadezinha, aí o que acontece, né? Vai acumulando tudo ali, tá bom? Então a gente tem que se ligar alguns macetes para ajudar nesse controle. Um deles é o quê? Primeiro ponto, se você sabe que final de semana você tem um evento, uma coisa para fazer, é muito importante manter uma hidratação durante esse evento, porque às vezes ali a gente, né, consome suco, ou às vezes um refrigerante, bebidas alcoólicas, mas não tem a hidratação. E lembra que eu falei no início da live? Se a gente não tá bem hidratado, acaba que às vezes a gente vai comer mais alimentos porque a gente confunde fome com sede. O nosso corpo faz essa confusão, tá? Então, se manter bem hidratado, comer antes desse evento, tá? Para você estar um pouco mais saciado. Então, ali, uma salada, tá? Principalmente se você sabe que se nesse local não tem essa opção de salada, vai ser um rodízio, por exemplo. Então, come em casa antes uma salada, faz uma salada com cara de besteira, de alimento mais, né, diferente ali. Igual eu postei já receita para vocês aqui no Insta. Mas uma alface, uma cenoura, um pouquinho de azeitona, por exemplo, um pouquinho de milho verde, uma abobrinha ralada ali, um pedacinho de manga, talvez. Misture isso aí e come um pratinho de salada, né? Antes de você estar indo para esse evento. Vai ajudar super, né, a te manter mais saciado. Além do fato de que você vai estar colocando aí, se você coloca um orégano, que foi um alimento que eu citei ontem, que ajuda o quê? A desinflamar esse corpo. Colocou uma cúrcuma, que ajuda a acelerar esse corpo, né? A secar mais. E você colocou uma manga, que é uma fruta que ajuda na digestão, né? Olha que combinação perfeita para você comer, por exemplo, antes de ir para um churrasco, que é mais pesado, né? Que então vai ter um combo aqui perfeito para te ajudar no emagrecimento. Olha para vocês verem que top. Tá vendo como que não é questão de reduzir? Tá vendo que até agora aqui na live eu não falei para vocês pararem de comer, mas para vocês terem estratégias para ajudarem na controlar a quantidade de comer. Tá vendo que top, que interessante isso? Então essa simples combinação aqui, e bebeu e fez essa salada antes de ir para um churrasco, vai ajudar vocês a comerem menos e ajudar nesses 3 ingredientes que eu falei aqui, vai ajudar vocês a queimar mais aquele comida que vocês comeram lá, a metabolizar elas, a digerir elas com mais facilidade e não fazer com que o excesso ali vire gordurinha localizada. Então vai ajudar pra caramba nisso. Olha só para vocês verem que maravilha. Esses 3 ingredientes simples, fáceis de achar, né? São acessíveis, não precisa ser grande quantidade, auxilia aí no emagrecimento, vocês consomem antes, inclusive pode até consumir pós também, tá? Pode fazer um shotzinho aí do açafrão, né, da cúrcuma e consumir pós também, tá? Pós esse churrasco, então é uma dica. Ah, Nutri, mas eu não quero uma opção de salada, queria uma opção, né, diferente. Pode ser feito um pudim de chia, que eu também já deixei receita aqui para vocês no Insta, né? Que é você deixar ali de molho a chia ou na água, até mesmo no leite, para ela fazer um gel. E depois você intercala ali com frutas ali, por exemplo, para consumir, tá? Não quero fazer essa chia, Nutri. Tem outra opção? Tem.
uma banana, por exemplo, amassadinho com aveia, principalmente farelo de aveia, porque o farelo de aveia, ele tem mais fibras, porque a gente tem um grão, né, a aveia é um grão, e o farelo é feito da casca dessa aveia. Então, ali tem mais fibras, mais vitaminas, mais minerais. Então, essa simples misturinha ali que você fizer também vai auxiliar a você não estar absorvendo tanta gordura, tá? Porque o farelo de aveia, ele tem esse potencial aí. Então, vai estar ajudando nesse quesito. E é uma opção mais docinha, tá? Uma opção diferente aí, principalmente para quem ainda tem dificuldades, né, de elaborar uma salada, montar uma salada e tal. Então, você vê, dicas simples. Então, é isso que a gente tem que tentar fazer. Quando vai ter esses eventos, tomar cuidado com isso. E tentar, galera, prestar atenção. Então, às vezes, para você que tá no início, coloca o telefone ali para despertar de 1 em 1 hora, né? Para você fazer essa conexão com o seu corpo e observar, opa, peraí, será que eu tô comendo só porque tá aqui exposto ou não, né? Eu tô conseguindo ter controle sobre a comida ou ela que está me controlando, né? Então, para vocês, né, ter essa reflexão. Levanta, dá uma volta, depois volta e senta de novo ali na mesa, tá? Então, isso são diquinhas simples, mas se vocês colocarem em prática, vão ajudar muito nesse controle da vontadezinha, tá? Bom, e ficou claro, gente, essa vontadezinha? Deu para entender? Então, a vontadezinha, quando ela surge, a gente controla. Então, repetindo, quando tem fome, a gente come, né? Quando tem vontade, a gente respeita. E quando tem a vontadezinha, a gente controla, né? A gente controla o ambiente que a gente tá, a gente usa estratégias ali, igual eu falei. Então, a gente consegue ter esse controle aí, tá bom? E agora vem a última, que é a vontadezona. O que é essa vontadezona, meu Deus? Ela, gente, é a pior de todas. E muitas vezes essa vontadezona surge porque você não respeitou a sua fome e não respeitou a vontade. Olha só para vocês verem. Porque quantas vezes te deu a vontade de comer um hambúrguer, você não respeitou, você foi naquele pensamento, ai meu Deus, eu tô de dieta e não posso. E aí, você chegou na vontadezona. A vontadezona, ela tá associada às nossas emoções. Quando chega nela, dificilmente você vai controlar. Geralmente você não controla. Você só percebe que foi ela que passou por aí, depois que você comeu horrores e você está se sentindo super mal, super frustrado por não ter conseguido controlar. Mas ela, gente, eu quero tirar esse peso de vocês. Ela dificilmente quando ela surge, dificilmente você vai conseguir controlar ela, tá? Essa vontadezona é quando você abre armário, abre geladeira, você procura algo para comer e parece que você come, mas aquilo não passou, ela não passa, né? Então você abriu o armário, pegou uma bolacha e comeu, pegou uma fruta e comeu, pediu um hambúrguer e comeu, mas aquilo não passou, aquilo ainda continua ali. Nessa vontadezona, parece que você tem que comer até explodir, você tem que comer até não aguentar mais. Essa vontadezona é justamente isso que a gente sente. E você come e não resolve, aquilo não passa. E sabe por que não passa? Porque não é fome, porque não é vontade, porque não é vontadezinha. É emocional. Ali nada mais do que uma fome emocional. Então ali você está comendo emoções. Você está comendo uma frustração, você está comendo uma tristeza, uma raiva, algo que te incomodou e você não conseguiu lidar com aquilo e você come para aliviar. Isso aí é subconscientemente, a gente não percebe isso, não fica tão claro aos nossos olhos. Às vezes até hoje, até então, você nunca parou para pensar nisso, né? Por que você come
e não se controla. E você não se controla porque não tem que controlar a comida. Você tem que ir na onde? Subir em cima do telhado e trocar essa telha para não ter a pingueira. Você tem que ir na raiz do problema para você resolver esse assunto, tá? Então ali, gente, você tem que identificar o que aconteceu no seu dia. Então comecem a anotar mesmo, tá? Porque só pensando, às vezes vocês vão esquecer. Mas anota. Vamos supor, hoje, se você teve algum episódio desses que eu falei, então anota aquilo ali para vocês perceberem. Se isso é constante, você sente que a comida que está te controlando, pega um pedaço de papel e anota toda vez que você comer, depois que você comeu, você anota por que eu comi? Foi fome? Foi vontade? Foi vontadezinha? Foi vontadezona? Porque a hora que você identificar que foi vontadezona, você vai tentar refletir o que aconteceu no seu dia. O que aconteceu? Você se frustrou com alguém? Você ficou triste, chateado? Alguém falou alguma coisa ali que te incomodou? E isso nem sempre é tão claro pra gente, tá? Mas com treino, com constância a fazer isso, você começa a pegar e identificar mais. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer e peço muitas pessoas para fazerem, é observar, dar uma nota para como que foi o dia delas no final, né? Então hoje, no final do dia de hoje, como que você esteve? Você esteve feliz, você esteve triste, você teve raiva? Identifica isso. Porque é outro detalhe, gente, não é simplesmente assim, hoje eu fiquei com raiva e comi bastante. Não, às vezes você está acumulando, você vai acumulando essas emoções, não vai lidando com ela, com essas frustrações, e a hora que chega lá no final de semana, que o negócio desanda, que aí você come mais do que deveria. Então não é simplesmente, alguém fez raiva em mim aqui agora, eu vou lá e ataco a geladeira. Não, isso aí vai sendo juntado, tá? Isso aí vai sendo juntado. E quanto mais a gente junta essas emoções e a gente não sabe lidar com elas, mais elas viram comida, mais elas viram gordura localizada, mais elas aí atrapalham a gente secar essa pochetezinha que a gente tem, que a gente tanto quer. Então, identificar, gente, esses 4 tipos de fome, esses 4 fatores, é essencial para vocês assumirem o controle do seu processo aí. Para vocês assumirem o controle da busca do corpo ideal de vocês. Porque senão vocês vão ficar só o quê? Fazendo dieta, se restringindo, se proibindo e não vai chegar a lugar nenhum. Então é muito importante a gente avaliar e lidar com isso. E quando você identificar, vocês aí vão conseguir montar estratégias para lidar com cada situação. Olha, vou falar para vocês aqui. Quando eu tô triste, eu não como. Geralmente eu não tenho fome, né? Mas quando eu tô com raiva e cansada, é o que mais me faz comer. Então, quando uma coisa me estressou, me deixou ali com raiva, aquilo ali automaticamente me faz comer. Me faz ficar naquela agonia de ficar beliscando. Se eu perceber que eu tô andando pra lá e pra cá e tô beliscando, eu posso parar e sentar e pensar, opa, Tamara, vamos ressignificar, vamos ver o que aconteceu. Comenta aqui pra mim, se vocês já perceberam que come por emoção, que a emoção tá virando comida. Vocês já perceberam? E qual tipo de emoção, qual tipo de sentimento leva a vocês a comerem? O meu é a raiva. Se eu tô com raiva, tô estressado, alguma coisa ali me deixou fula, eu vou comer. E aqui, gente, a gente tem que tomar atenção para uma coisa. Porque, às vezes, essas emoções, às vezes a gente deixa elas dominarem, né? Então, por quê? Desde pequeno, isso aí acontece com muitas pessoas. Desde pequeno, às vezes a gente é condicionado a não sentir emoção. Como assim, Nutri? Tudo que a gente é hoje, gente, é da nossa criação. É de ensinamentos que a gente foi coletando. Quando a gente nasce como se fosse um bloco assim branco.
Então a gente vai preenchendo, vai escrevendo a nossa, né, a nossa personalidade, os nossos hábitos, nosso comportamento, de acordo com aquilo que a gente vai coletando das pessoas, né? Principalmente dos nossos pais, né, que são os nossos criadores. Então, por exemplo, de pequeno, às vezes, quando a gente aconteceu alguma coisa ali e a gente tá chorando, né? A Gabriela comentou ansiedade, a Patrícia também cansaço, ansiedade, isso aí, a gente come essas emoções e identificar é o primeiro passo mega importante para vocês conseguirem resolver isso aí, tá? Então o que acontece? Igual agora, eu tenho a experiência de ter um bebê aqui que chora e ele vai chorar mesmo, porque ele não sabe lidar com as emoções dele, tudo é novo para ele. Então o Heitor, ele tá numa fase que se ele tá, por exemplo, aqui no meu colo e vou beber essa água, ele quer pegar essa garrafa d'água. E se eu não deixo ele pegar e guarda essa garrafa, ele já sabe abrir o bocão e chorar. Na mente da gente, né, é o quê? Ele já sabe fazer pirraça. Olha pra você ver, ele tá fazendo pirraça. Mas ele não tá fazendo pirraça. Ele não sabe falar. Ele está demonstrando uma raiva ali, ele está demonstrando que ele quer pegar e ele está tentando negociar comigo. Ele não entende por que ele não pode pegar essa garrafa d'água. Ele não entende que ela pode derramar sobre ele e molhar ele. Ele não entende isso. Então ali, naquele momento do choro, o que muitos adultos fazem? E, gente, não vamos culpar os adultos porque é difícil, né? É difícil ali você ter uma criança, né? Igual no caso que alguém que é mãe também, é difícil você ter uma criança chorando e você ter o controle daquela emoção. Porque desde pequeno você também não foi ensinado a controlar, tá? Então a gente tem que realmente respirar muito ali, meditar muito pra gente conseguir ter esse controle. Mas o que a maioria das pessoas ao redor fazem? Cala a boca, para de chorar. Chora não. Se você chorar, eu vou te bater. Vou te dar um motivo para chorar de verdade. Então ali, o que a gente fez? A gente silenciou, né? Os nossos pais fizeram, na verdade, né? Eles silenciaram a nossa fala, a nossa expressão de sentimentos. Eles não nos ajudaram a entender e a acolher as nossas emoções. Eles ensinam que chorar é feio, chorar é coisa de gente fraca, homem não chora, né? Vira homem, né? Os homens aí escutam muito essas frases. Por isso que às vezes os homens não têm sentimentos, não têm os mesmos sentimentos que a gente, que é mulher, né? Então isso aí já é uma forma de condicionar a gente a não lidar com as nossas emoções. Outro ponto aqui também, que acontece muito. Quando tá chorando ali, quando a gente é pequeno, né? Você tá correndo pelo quintal e de repente você cai e machuca. Aí, às vezes, um adulto ali barganha comida com você. Chora não, vem cá, vou te dar uma bala, vou comprar um doce pra você, vou te dar isso. Automaticamente, a gente ali tá instalando um comportamento de que se eu tô triste, se eu tô magoado, se eu tô com raiva, se eu fui frustrado, se eu fui decepcionado, eu posso comer um doce, eu posso comer. E isso vai se estendendo ao longo, né, dos anos, porque a gente vai criando esse comportamento e ele se instala ali. Então, toda vez que algo nos incomoda emocionalmente, a gente tende a buscar alívio na comida. Porque a gente não aprendeu a aceitar os sentimentos e a lidar com os sentimentos, com as emoções. A gente aprendeu que comer ajuda a aliviar. E isso fisiologicamente é verdade, igual eu falei aqui para vocês também no início. Alimentos mais gordurosos e ricos em açúcar, né? Esses alimentos, eles contribuem para a formação, para a liberação de serotonina e dopamina, que são hormônios que nos deixam felizes e bem dispostos. Tá? Então, fisiologicamente, a gente já tem o nosso corpo pedindo por isso e junto a gente tem aí uma crença, um comportamento que foi instalado, né? Que foi instalado ali na gente, ok? Então, a gente tem que entender que as emoções elas vão existir
e aprender de agora em diante. Então, uma tarefinha para vocês a partir, né, de hoje, de agora, tá? Porque a gente vai lidar com isso, tá? Não é a partir de amanhã, é agora, tá? Se a gente tem que fazer, é agora. Vocês vão analisar o dia de vocês. Pensa aí, como que foi o dia de vocês? Foi feliz, não foi? Ah, e é bom eu até falar de felicidade, que às vezes felicidade é sinal de comer também, tá? Então, às vezes a gente tem isso, eu tô feliz, então eu vou comer. Eu mereço, vou comemorar com comida, né? A gente tem isso, a gente é enraizado nisso. Mas toma cuidado para isso não virar um comportamento ali, tá? De todo dia você tá feliz também e comer todo dia um hambúrguer porque tá feliz, porque ganhou um aumento, porque, né, teve um desempenho bom no trabalho, né, conseguiu realizar alguma coisa, tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que ter atenção. Analisar as emoções e todos os dias agora vocês vão analisar, principalmente aquela semana, aqueles dias que você perceber que tá perdendo o controle. Vamos tomar as rédeas e vamos controlar aí a comida e não deixar ser controlado por elas. Ansiedade, nervosismo me dão fome. Depressividade me tira totalmente a fome. Eu também, quando eu tô triste, tô mais pra baixo, eu não tenho fome. Mas se eu tô ansiosa, nervosa, eu tenho muito mais fome. Então, vamos pensar aqui nesses quesitos aí que vocês comentaram, né? Igual aqui, ansiedade. Ansiedade, gente, é um fator muito assim. A gente pode depois até fazer uma live só falando sobre ansiedade, estratégias para controle da ansiedade, porque a ansiedade ela leva ao acúmulo de peso, tá? Porque quando a gente está ansioso, nada mais é o quê? Ansiedade, o que é ansiedade? Ansiedade é preocupação, é medo, né? De alguma coisa ali. Então a gente fica ansioso por alguma coisa que vai acontecer, né? A gente fica preocupado com alguma coisa que vai acontecer. E pode ser uma coisa negativa ou uma coisa até boa mesmo, mas a gente fica ali naquela ansiedade, naquela preocupação. E a ansiedade, ela libera ali, quando a gente está nesse estado de preocupação, de medo, a gente tem a liberação do cortisol. E esse cortisol é um hormônio que acaba com o nosso desejo de secar, tá? A ansiedade engorda, isso é verdade, isso é comprovado cientificamente. Então, o que a gente pode fazer com a ansiedade para lidar com ela? A gente pode meditar, a gente pode utilizar alimentos que vão contribuir com ela. Então, para a ansiedade, você pode tentar se acalmar, fazer meditações. Tem uma que depois eu vou procurar e deixar postado aqui para vocês para ajudar. Nessa questão da respiração. Sentiu ansiedade, respira umas 10 vezes. E ao mesmo tempo dessa respiração, você se faz perguntas. Por que eu tô ansiosa? Tem realmente motivo de eu estar preocupada, de eu estar com medo? O que o mais, né, o pior do que pode acontecer se essa minha preocupação se tornar uma realidade? Eu consigo resolver essa preocupação minha? Se isso aí, né, der errado, eu consigo resolver? Quais são os passos que eu vou fazer para me resolver? Aí você vai entender, identificar. Depois eu vou tentar achar essa postagem para deixar aqui para vocês. Você vai conseguir identificar que aquela ansiedade, na maioria das vezes, aquela preocupação, não era uma coisa muito grave. Não era uma coisa muito assim, sabe? Então, por exemplo, contar uma coisa que está acontecendo com vocês na minha família aqui. O que acontece? Eu tenho uma avó que ela teve que fazer uma cirurgia. Aí nessa cirurgia já gerou toda uma ansiedade lá na família, na casa da minha mãe, né? Dos meus pais ali. E a minha mãe, ela é ansiosa também, meu pai também é. Então ela teve que fazer essa cirurgia. Aí veio aquela ansiedade toda que, ai meu Deus, ela ainda não fez, tá esperando o médico, tá demorando. Beleza. Mas aí, essa ansiedade, essa preocupação toda, adiantava eles ter essa preocupação? Vamos refletir mais a fundo, né? Pensando no caso deles. Não adiantava, porque eles só iriam fazer a cirurgia nela quando realmente
ela estivesse preparada depois dos exames, estarem tudo ok, né? Então não adiantava nada ter uma ansiedade excessiva por uma coisa que não dependiam deles, dependia do médico, dependia do hospital ali. E é um caso mais assim delicado, porque ela é bastante idosa, tem 96 anos, tá? Depois o que aconteceu? Pediram sangue, né, pra ela. Aí foi um alvoroço total. Meu Deus, tem que arrumar doador de sangue, eu não posso doar, no caso lá, né? Eu não posso doar porque eu tô amamentando, eles lá também não podem doar porque tem outras doenças, já estão mais de idade, e ela ia fazer a cirurgia na segunda e tinha que arrumar o doador, e veio aquela ansiedade toda ali, né, lá de novo. Aí, adiantava eles ficarem ansiosos, preocupados? Não. Por quê? Doadores de sangue, vamos parar, vamos ver o que poderia ser feito para resolver. Procurar esses doadores de sangue. Postar na rede social. Eu postei aqui e já achei doadores para ir para lá. Não precisava doar no mesmo dia da cirurgia. Tem um prazo para doar. Você não precisa doar logo no mesmo dia correndo. Então, eles teriam um prazo longo para arrumar esses doadores, né? Mas o que? A ansiedade, a preocupação, eles subiram, deixou a emoção controlar e ficou tudo ansioso, tudo preocupado, tudo louco de uma coisa que tinha jeito de resolver, que não precisava, de uma coisa que era pequena, né? Então, muitas vezes a gente, na hora da ansiedade, a gente se desespera e não para pensar e analisar que aquele problema que a gente está imaginando, na verdade, às vezes nem é um problema. Às vezes é algo que não depende da gente, depende de outra pessoa. E se depende de outra pessoa, o que você pode fazer? Tá nela, a responsabilidade está nela. O que tiver ao seu alcance, você vai fazer, você vai tentar resolver. Mas não adianta você ficar preocupado com uma coisa que está na mão de outra pessoa, tá? Então, por exemplo, às vezes você aí fica preocupado de eu estar aqui segurando essa garrafa aberta e balançando. Tô aqui balançando essa garrafa. Mas não adianta você ficar preocupado. O máximo que você pode fazer é falar assim, Nutri, não fica balançando essa garrafa não, que você vai se molhar. Tá, mas se eu continuar balançando, você não pode fazer nada, você não pode mudar isso, porque isso está no meu controle. Então, fique em paz, fique tranquilo com aquilo que não está no seu controle, com aquilo que não é sua responsabilidade, tá? E se caso for algo né, que você não consiga resolver, você tem que ter essa tranquilidade que você fez o que foi possível, o que na hora ali, às vezes, foi possível de ser feito, tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado para não deixar os sentimentos governarem a gente que tem que governar, a gente tem que ser autor da própria história. Outra questão, né, igual eu falei, o quesito da raiva, né, que é o meu caso, né, a raiva ali. A raiva, gente, às vezes coisas pequenas do dia a dia, pode estressar a gente e desestabilizar a gente. Então, por exemplo, passei aqui e bati, né? Bati aqui. Minha casa é bem pequena e agora com o Heitor tá menor ainda. O espaço aqui da minha casa ficou muito pequeno. Então, vira que mexe, eu tô pisando num brinquedo dele, tô esbarrando num trem e aquilo ali, inconscientemente, acaba me subindo. Ai, meu Deus! Só que ali eu tenho que controlar isso. Eu preciso me controlar, né? Porque isso é uma coisa minúscula, pequena, isso vai acontecer mesmo, né? Vou ter que aprender a lidar com isso, vou tentar manter a casa mais organizada, por exemplo, né? Os brinquedos mais, né, desafogados. Então isso é uma coisa pequena, só que às vezes isso vai acumulando, vai acontecendo ao longo do dia. Às vezes alguém fala uma coisa ali que te irrita, às vezes o problema nem é seu, né? Às vezes, igual eu tinha muito esse costume, às vezes o problema era de algum familiar meu lá, alguém fez alguma coisa com algum familiar meu, que ele ficou com raiva e ele veio e me contou, e aquilo ali eu fiquei putaça. Então o quê? Eu assumi a dor da outra pessoa pra mim. Aquilo não tem nada a ver comigo. É ruim? É, mas aquilo não tem nada a ver comigo. Se eu pegar aquilo pra mim, como que eu vou lidar com uma raiva que está totalmente fora do meu controle, uma coisa que está fora das minhas mãos de controlar, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a maioria das vezes a gente pega carga emocional de outras pessoas e transfere pra gente.
problema de outras pessoas e transfere, coloca na nossa bagagem. É como se a gente tivesse uma mochila e a gente fosse coletando isso ao longo do dia. Aí você começou agora, 2023, super empolgado, que você vai secar, que você vai ter o seu corpo ideal. Aí chega ali no dia 30 de janeiro, você já abandonou todo o processo, você já desistiu. Porque às vezes no decorrer desse caminho, você teve fome emocional, você ficou coletando na sua bagagem, na sua mochila, problema de outras pessoas, assumindo aquilo, aí você não controlou os sentimentos, deixou ele controlar você e a sua válvula de escape foi a comida. Aí você comeu mais do que deveria, você ficou desmotivado, desanimado, não treinou, não fez aquilo que era preciso ser feito. Você ficou uma bomba ambulante de ansiedade, de raiva, de cansaço, de estresse aí, e isso aí só atrasou a sua vida. E as outras pessoas estão lá, de boa, porque ela veio e descarregou em você o problema que era delas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Pra gente ser esponja, pra gente não ser esponja, pra gente ser filtro, filtrar e não absorver, não ser esponja. Tá? Então, cuidado para vocês não serem esponjas nesse processo. Outro quesito aqui que vocês comentaram, cansaço. Gente, cansaço faz comer mesmo, faz a gente querer comer coisas super calóricas aí, doce. E, gente, pra vocês terem noção, nesses primeiros 3 meses aí do Heitor, é uma loucura, porque não dorme direito, é um cansaço assim, surreal de imaginável. Só quem passa por essa experiência de ter um bebê recém-nascido aí, cuida dele assim, porque praticamente que era eu e o Alex só, né? E o Alex saía de dia para trabalhar, então eu ficava o dia inteiro com o Heitor. Então, gente, é muito cansativo, tá? E às vezes a gente fala, assumir outro detalhe aqui. Você assumir o cansaço, assumir os seus sentimentos, isso não te faz ser uma pessoa ruim, uma pessoa pior. Não faz, por exemplo, igual você da maternidade. Isso não faz, não quer dizer que eu não ame, né, o meu filho. Mas é cansativo mesmo e a gente tem que aceitar. Lembra que eu falei? A gente tem que identificar as emoções, os sentimentos, acolher eles e aceitar que eles existem. Porque se você ficar negligenciando eles, você vai acabar transformando a emoção em comida. Então ali, gente, fisiologicamente, se você não dorme o tanto que você tem que dormir, se você não descansa o tanto que você tem que descansar, você desregula o seu metabolismo. Aí você começa a ter dificuldades em controlar sua fome e sua saciedade. Aí você automaticamente vai ter mais fome e mais desejo por esses alimentos doces, esses alimentos mais calóricos aí, tá? Só um minuto. Então a gente precisa sim controlar, entender os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que a gente está sentindo para a gente resolver aquilo. Então, desse cansaço. Uma coisa que eu percebi que ajuda muito, para quem tem uma rotina apertada, que tem que dormir tarde e acordar muito cedo, às vezes após o almoço, gente, tirar um cochilinho pouquinho tempo, deitar no sofá ali um pouquinho, aquilo ali às vezes renova a sua energia. Tomar um banho que eu descobri que auxilia muito, sabe o que é? Gente, banho gelado. Quem aqui toma banho assim com chuveiro estralando de quente? Porque eu adoro um banho mega quente. Pode ser calor, mas eu gosto do banho quente. Eu tenho muita dificuldade de um banho gelado. Só que o que eu descobri? Que um banho mais frio, mais morno, ou até mesmo, né, água, temperatura, né, ambiente ali, né, mais gelado, isso aí é um grande poder para recarregar as nossas energias, para nos dar mais disposição. Então, auxilia muito nesse processo, esse banho aí mais frio. Então, você que às vezes tem esse cansaço, chegou no meio do dia, sente que a sua energia começa a cair um pouco após o almoço, se possível, coloca um banho aí, molha esse rosto, respira também, faz uma respiração. Ou às vezes é sinal que você tem que reduzir a sua carga.
Às vezes você está se cobrando demais, às vezes você está colocando muito compromisso ao longo do seu dia e você não dá conta daquilo. Você precisa descansar um pouco, tá? Então, às vezes você tem que equilibrar mais. Montar, às vezes, uma agenda, tá? Com rotina. Então, é uma coisa que eu tive que, né, que me tranquilizar mais, porque eu sou a pessoa que adora planejar tudo e fazer tudo ali naquele dia, né? Então, pós a maternidade, eu aprendi que nem sempre todo dia eu vou conseguir ser perfeita e fazer tudo certinho. Vai ter dia que eu vou conseguir fazer e tem dia que não e tá tudo bem. Mas tomando cuidado para não ser uma negligenciadora. Ah, hoje não deu, amanhã também não deu e empurrando com a barriga, tá? Então não é isso. Mas, por exemplo, às vezes você põe uma lista muito grande de tarefas que durante o dia você não vai conseguir cumprir ela. Então, às vezes, você está na hora de reduzir um pouco, né? Outra coisa que eu passei a fazer. Hoje é impossível num dia eu arrumar toda a casa, eu não consigo. Então, eu tive que dividir mais essas tarefas ao longo da semana. Então, um dia, por exemplo, eu passo pano, aspiro a casa e tiro poeira. No outro dia, eu só vou lavar o banheiro, vou, por exemplo, arrumar a cozinha. No outro dia eu lavo roupa. Então, eu faço essas intercalações. Mesa, por exemplo. Ontem eu não limpei a minha mesa, né? E mesa pós o almoço, né, gente? Pós a gente fazer as refeições, o ideal é a gente limpar ela todo dia após. Mas às vezes eu não consigo limpar. É uma tarefa simples, mas com a rotina minha não tá dando. Então eu me desapeguei e pensei assim, um dia sim, um dia não, eu vou limpar. Eu tenho esse compromisso de um dia sim, um dia não limpar. Então tá vendo que as coisas simples, mas às vezes a gente se embanana nisso, né? O nervosismo que vocês comentaram aqui é em relação ao estresse, que vocês estavam falando. Tem mais algum sentimento, gente, alguma emoção que vocês acabam descontrolando na comida e vocês querem comentar aqui pra gente bolar uma estratégia, alguma coisa pra resolver? E agora eu tô vendo que já tem, eu acho que 1h30 de live. Não, peraí, 1h, quase 1h20 de live, gente. Eu tenho que encerrar, porque senão eu não durmo direito, não descanso e depois amanhã eu não sou ninguém, né? Eu não sou nada. E isso aí, gente, ó, você vê, é um ponto importante, né? Às vezes meia hora que você coloca para você dormir mais cedo vai ajudar a aliviar nesse cansaço aí ao longo do dia. E também tem estratégias de alimentos que a gente pode fazer. Por exemplo, geralmente é no final da tarde que a gente dá esse cansaço, né? Depois do almoço ali que a gente dá o cansaço. Se esse cansaço já é logo de manhã, aí essa carga tá muito pesada, a sua carga do dia a dia, tá? Então, geralmente de manhã a gente tem que acordar mais bem disposto. E o banho gelado super auxilia. Então, levantar de manhã e tomar um banho com numa água não tão quente, né? Aí contribui para isso, tá, gente? Era sobre estresse mesmo que a Yara falou. Tô precisando dormir mais cedo, isso aí, Rose. E eu sei, gente, que às vezes é difícil a gente dormir mais cedo, pela rotina. É difícil, tem hora. Então, por exemplo, quando eu estava atendendo, né? Geralmente, eu ia dormir, tinha dia meia-noite, 1h, porque eu atendia até tarde. Eu já cheguei a atender algum dia da semana pacientes 9 horas e se durava até 10 horas, 10h30. Então, até eu chegar em casa... Então, igual a Rose mesmo é de Bonfim, né, Rose? Na época que eu atendia em Bonfim, que eu atendia fora, eu chegava em casa muito tarde. Tinha dia que eu tinha paciente lá até 8, 9 horas da noite. Então, até eu sair de Bonfim, eu gastava mais ou menos 1h de Bonfim até que, né, em Santa Terezinha. Então, até eu chegar em casa, comer alguma coisa, tomar um banho e dormir, era muito tarde, né? Então, isso aí como é que fala? Isso aí era a minha rotina. Eu tinha que dormir tarde mesmo, não tinha como. Então, às vezes isso acontece, tá? Mas aí a gente tem que analisar e ver o que a gente consegue fazer de ajustes, de estratégias para melhorar isso. Então, ali na hora do almoço, deitar um pouquinho, dormir. Ai, meu olho coçou. Tomar um banho gelado na hora que acorda de manhã, um banho em temperatura ambiente para te dar mais disposição, mais energia. No meio da tarde, gente, que é a hora que a energia volta a cair de novo e você ainda tá na rotina de trabalho. Uma dica é, por exemplo, o chá verde.
o chá verde, ele aumenta essa energia. É um dos alimentos ali que ajudam a secar, que ajudam no emagrecimento, porque ele reduz a absorção de gordura. Ele ajuda a modular o seu paladar, então não pode chá com açúcar, com adoçante ou com mel, é o chá puro mesmo. Então ele auxilia ali na reeducação do paladar, então reduzindo o desejo por doces, olha só que maravilha, hein? E ele ajuda a reduzir, né, essa absorção de gordura e ajuda a acelerar o seu metabolismo e a você a quebrar mais gordura, a gastar mais gordura que está aí localizada na sua pochete, tá? Então ele ajuda em tudo isso. Então o chá verde é um super alimento, né, ingrediente aí que vocês podem estar incluindo na rotina de vocês. Ei, Cunha, você chegou, mas eu já tô quase finalizando, hein? A minha cunhada chegou aqui na live aqui no TikTok. Então, gente, o chá verde, ele auxilia super nisso, nesse processo de emagrecimento, tá? E assim, pegar a plantinha. O Ebinsta pergunta algum chá bom para desinchar. Quando ele tomar o chá verde, auxilia muito nessa gordura localizada na região abdominal. E como ele tá barrigudinho, então às vezes pode ser alguma coisa na digestão. Então, chá de hortelã também, tá? Auxilia muito aí, Cláudia. Saudades também. Gente, eu parei aqui porque a live deu uma travada aqui. Mas é porque eu acho que já tem mais de 1 hora que eu tô fazendo. Aí a live, como se diz, ela começa a ficar, né, desconectar. Mas eu já tô finalizando aqui o conteúdo rápido para vocês aqui. Então, gente, o chá verde, igual eu tava falando, ele é um mega alimento. Então, ó, pra você ver, algumas combinações simples que a gente faz vão auxiliar nesse processo de emagrecimento. E o chá verde, igual eu tava falando, o ideal seria ir na casa de produtos naturais. Então, em Bonfim, eu conheço a Michele que vende. Aqui em Itatiaia a gente tem a varanda natural que tem, tá? Então, você comprar a erva mesmo ali é mais interessante porque, né, é a erva pura e ela não tem algumas misturas com nada. Aí você pode estar utilizando ali em torno de 1 colher de sopa dela para fazer o chá, tá? Mas se você não tem essa opção, só tem a opção do supermercado, que é o sachê, você pode colocar para cada 300 ml uns 2 sachêzinhos. Espera a água começar a soltar as primeiras bolhas, né, as primeiras bolinhas. Você desliga, coloca o sachê, mexe ali e tá pronto o seu chá, tá? Não, deu uma coceira agora no olho aqui. E aí tá pronto o seu chá. Arroz, os chás são ótimos, são perfeitos. Arroz, gente, arroz também é um exemplo. A Rose, eu conheci ela através do Wilson, que é o esposo dela que consultou comigo, né? E eu lembro que na época tinha uns chás, eu acho, pra ele, não tinha? Tem muito tempo isso, acho que deve ter uns 3 anos, né? Nossa, gente, tem muito tempo. Agora eu tô me ligando que tem muito tempo. Como que o tempo passa rápido, né? Então, o chá verde super auxilia. E mais uma dica para vocês que auxilia bastante aí nessa energia, que eu tenho certeza que quem gosta de um doce vai gostar, é o chocolate 70%. Pode ser o cacau, seria melhor ainda, mas pra gente dar mais um sabor, né, colocar esse processo de emagrecimento com, né, uma cara mais feliz aí, né, uns 2 quadradinhos, gente, de chocolate 70%. No meio da tarde ali que você comer, maravilhoso para ajudar aí a te dar mais energia. Inclusive o cacau, ele também é um ingrediente que auxilia muito no processo de emagrecimento para você secar aí, tá? Ele auxilia, ele é rico em polifenóis, ele é anti-inflamatório, ajuda na recuperação pós-treino. Então, quem aí tá cheio de dor, fica com dor muscular, né? Principalmente pós-treino aí, ele auxilia nisso. E o cacau também auxilia na ansiedade, auxilia na depressão também, tá? Porque ele consegue estimular a serotonina. Quer ver uma dica legal para vocês? Principalmente para quem não tem costume de comer o chocolate 70%. Aquela pessoa que é muito viciada, às vezes, em açúcar, tá? Então tem dificuldade nisso. É você pegar uma banana, colocar esse chocolate 70% em cima dessa banana e aquecer no micro-ondas um pouquinho.
ainda por cima colocar uma canela. Foi até hoje o que eu coloquei no meu café, né? Outro item que auxilia muito. Gente, essa combinação simples aí vai te ajudar a matar o desejo ali por doce, porque a banana dá o docinho. E eles ajudam na ansiedade, no controle do estresse, porque a banana tem serotonina, tem vitaminas do complexo B, fornece carboidratos ali também, tá? Então, ajuda nesse contexto. E o cacau, que ele auxilia você a queimar mais gordura, auxilia aí na recuperação muscular. Então, inclusive, isso aqui, além de te ajudar no meio da tarde, te dando mais energia, mais disposição para quem tá cansado, né? Também é uma opção de pós-treino também ali, ou até mesmo de pré-treino, dependendo do horário do seu treino, tá? Deixa eu só responder mais uma pergunta aqui. Fico deprimido com o emocional. Algumas coisas relacionadas à infância, medo, insegurança, isso me faz perder o apetite totalmente. Pois é, gente, isso aí também não é legal. Ficar sem apetite não é legal, porque lembra que eu falei, se você não tá comendo, mesmo você não sentindo uma fome fisiológica, porque se você tá triste, não vem aquela fome fisiológica, ela não tá acontecendo porque seu corpo tá entendendo que tem alguma coisa errada acontecendo, tá? Então é uma forma dele te proteger, prevenir ali de acontecer de você, né, para você conseguir ter conseguir ter um momento de fuga ali, tá? Porque ele entende o seguinte: tô triste, então tô com medo, tô acuada. Então ali ele não vai te pôr comer, não vai te dar fome, porque ele entende que você tem que ficar mais quietinho. Porque se ele te dá fome, ele vai entender que você tem que se agitar, que você tem que ir para a guerra, né? E não, então ele entende que você tem que ficar mais quietinho, porque você tá com medo, tá insegura, tá? Então ali às vezes você não vai sentir fome em relação a isso, ok? Então quando você perde essa fome, você não tá comendo, além de você não levar nutrição, seu corpo automaticamente ele, né, não tá trabalhando, então ele não tá gastando ali energia e pode acabar reduzindo esse metabolismo ali, ok? Estresse dá muita fome. Tô usando melatonina. Melatonina auxilia no sono também, no bem-estar, na felicidade aí. De liberação prolongada com zinco quelato e selênio. Esses três, a melatonina na verdade é um hormônio, né? O zinco e o selênio são minerais que estão super ligados nesse quesito de ansiedade, tá? De melhorar a liberação aí de serotonina e dopamina aí. L-teanina também com glicina. Isso mesmo, esse combinado aí auxilia muito na ansiedade. Automaticamente contribui também para a questão do sono e do estresse, tá? Porque estão meio que interligados. Às vezes você não dorme direito porque você tem ansiedade, ok? E porque tem um estresse ali junto. Galinhos de arruda na água, lava o olho no outro. Vou usar, porque eu não sei, eu dei uma irritação no olho. Eu não sei se eu tô com alguma coisa aqui no meu olho, mas de repente bancou coçar. Meu marido pesava 14 quilos, perdeu 14 quilos com suas orientações, tá vendo? O Wilson, ele emagreceu 14 quilos durante o acompanhamento que ele fez comigo. E o acompanhamento dele o objetivo nem era o emagrecimento. Era porque tava com... eu esqueci, gente. Tava com excesso de ferro, não é? No organismo. Eu acho que era isso mesmo. Ele toma chás até hoje, é super disciplinado com alimentação e atividade física. Perfeito. Chocolate 70% não fico sem. Tá vendo, gente? Então, assim, é isso que eu queria passar aqui hoje pra vocês. E compartilhe essa live. Então, se vocês viram alguma coisa aqui, se identificaram, é isso mesmo, a ferritina alta. Se vocês se identificaram com o tema aqui, conhece alguém que precisa assistir, manda essa live para a pessoa, compartilha aí agora, fala assim, assiste esse item aqui, esse vídeo aqui que essa Nutri fez aqui, e olha que top. E se prepare, porque hoje foi só o terceiro dia, né? Então, assim, durante todos esses dias aqui em janeiro, eu vou estar fazendo live aqui com vocês,
por volta desse horário aqui das 19 horas, trazendo mais conteúdos, trazendo mais dicas para ajudarem vocês nesse processo de emagrecimento. Se vocês tiverem dúvidas, comentem. Se ficar alguma dúvida aqui dessa live, aqui, comentem no comentário dela, que eu vou tentar deixar ela salva aqui. Comenta nas caixinhas, tá? Para me trazer. Se tiver algum assunto específico que vocês querem ver aqui, é hora de aproveitar, porque esse 2023 é hora da gente literalmente secar e conseguir buscar o nosso corpo ideal, tá bom? Então, só recapitulando aqui, um resuminho aí do que a gente aprendeu aqui. A gente aprendeu os tipos de fomes que existem e como que a gente deve lidar com cada um deles. Então, primeiro, quando tem fome, temos que comer. Quando tem fome, a gente come. Quando tem vontade, seja ela de um hambúrguer, de uma bolacha recheada, de uma coxinha, a gente respeita essa vontade, então a gente também come, tá? Quando a gente tem vontadezinha, a gente controla, tá? Então, às vezes você tá aí no churrasco, eu dei dicas aí para vocês controlar essa vontadezinha. E quando é vontadezona, a gente ali entende, né, o que tá levando isso a acontecer. A gente vai parar, vai observar o que aconteceu, qual emoção que estava ligada àquilo ali, né? Se possível escrever, igual eu dei a dica de todo dia, vocês fizeram uma análise, um reflexo, né, uma reflexão do que está acontecendo no seu dia a dia. Às vezes tá tudo tranquilo, mas chegou uma semana e começou a comer além do que deveria. Observam isso aí, o que tá levando vocês a comer além do que poderia ser consumido, né, comendo em excesso, porque a gente sabe quando a gente está extrapolando, a gente percebe isso. Então observa se naquela semana aconteceu alguma coisa, tem alguma coisa que tá te irritando, tá te incomodando. Observa se vocês não estão com uma mochila aí, coletando o problema dos outros e colocando nessa mochila, tá? Colocando esse peso aí, porque isso aí depois acaba virando o quê? Emoção não resolvida, não assumida, vira comida. E se tá virando comida frequentemente, isso aí leva a excesso de peso e isso aí atrapalha o seu emagrecimento, faz com que você bloqueie esse emagrecimento, tá? Oba, adoro. A Micaele, se possível, sobre treinos. A gente consegue falar assim sobre alimentação e treinos, tá? A gente pode falar sobre isso depois, dicas do que comer aí. E também, gente, depois, se vocês quiserem, quem quiser fazer uma live aqui com a Nutri, assim, aparecer, não hoje eu não vou abrir espaço porque já vai dar quase 9 horas e eu tenho que dormir, né? Porque depois eu tenho os cuidados aí com o Heitor no outro dia, senão eu não aguento. Então, numa live que a gente vai fazendo, quiser participar, conversar aqui, cara a cara com a Nutri, tirar mais as dúvidas, contar um pouco sobre a alimentação de vocês e a Nutri olhar e dar dicas para melhorar, para você conseguir secar, vai ser praticamente uma consulta online aqui, né, gente? Quem quiser participar depois pode solicitar durante a live, pode, né, depois mandar no direct falando que quer participar, que a gente faz, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada a vocês por terem ficado aqui, assistirem até agora esse momento. Pessoal do TikTok, vem pro Instagram acompanhar a Nutri, que durante o dia eu posto dicas também, tiro dúvidas lá, né? Lá eu acompanho mais. Então é isso, gente. Um grande beijo para vocês e até amanhã, tá bom? E não esqueçam de refletir sobre as emoções aí de vocês. Beijo! Tchau, tchau!